Para mim é parte de realização de mais um sonho, de compartilhar um sonho antigo que eu tenho, que é o sonho de nadar no Tietê. Tarefa difícil. É bom que grandes sonhos ajudam a impulsionar a gente, né? Eu passei uma boa parte da minha infância na água, da minha adolescência principalmente. Eu lembro quando era moleque, eu frequentava um clube próximo de casa, o Juventus, ali na Moca, onde eu cresci. Eu lembro de um dia com minha mãe, e a gente passou na frente de uma piscina de saltos ornamentais, viu a molecada saltando, pulando ali, brincando, eles estavam treinando os movimentos para saltar dentro da piscina, e eu achei os movimentos, achei a brincadeira, a coisa toda fantástica, e falei, meu, eu quero fazer isso aí. Mãe, posso fazer? Pode, depois você aprende a nadar. Aí fui aprender a nadar, e a partir daí comecei a me envolver mais e me apegar à história e curtir. E acabei nunca entrando na piscina de salto ornamental, a não ser de brincadeira, mas nunca entrei para saltar de fato. Enfim, dos 9 aos 10 até os 18, 19 anos, passei essa boa parte do tempo. Uma época, 6 dias por semana, 1h30, 2 horas por dia na água. E quando tinha oportunidade de final de semana, estava lá com meus amigos também, de novo, pessoal da natação. A gente estava junto, curtindo mais umas 3, 4 horas aí para tirar o atraso. Sempre me senti super à vontade com a água. E aí, num determinado momento, eu comecei a entender que a gente sempre vai buscar um ambiente natural quando a gente quer relaxar, quando a gente quer se divertir, e que a água é top, né? Todo mundo quer um banho de cachoeira, um banho de rio, um banho de mar, aquele que lava a alma, né? No ano novo, para começar de novo. Mas por que a gente não tem isso no nosso dia a dia? E eu lembro também, numa dessas viagens, a gente vinha pela Dutra, passava ali na frente de Guarulhos, chegava no comecinho da Marginal, eu lembro do ginásio do Corinthians, e ficava ouvindo as histórias do meu pai, de como ele tinha aprendido a nadar com meu avô remando, provavelmente como muitos dos pais, avós e alguns de vocês tenham feito. Né, de como ele passava o domingo lá pescando e voltava para casa, e eles curtiam, enfim, era um domingão, um dia delícia, né? Domingo no rio. E eu olhava aquele rio, aquele canal grosso, né, correndo ali na frente do Corinthians, que era justamente onde meu pai nadava. O Corinthians se estendia para dentro do rio, então tinham redes para as pessoas nadar, então a piscina, que o pessoal fala, a piscina do corintiano é o Tietê, de verdade era, né? E aí o símbolo do Corinthians são aqueles 2 remos e uma âncora. Quer dizer que tem uma história, os 2 remos, âncora e corda, tem uma história muito próxima mesmo, que está ali na origem do clube. O remo foi a origem da história. Assim como a gente tem o Clube de Regatas Tietê, tem o Espéria, o próprio Pinheiros, tinha uma relação muito próxima das pessoas com a cidade. O esporte nos rios. Quer dizer, o rio era um espaço de vivência. E que, de um cenário como esse, a gente passa com uma história como essa, né? Que o figura corre o risco de morrer pelo simples fato de ter um contato com a água. E isso sempre me incomodou, mas eu não tinha resposta. Fui estudar engenharia civil, me formei. Quando acabou minha formação acadêmica, tive a oportunidade de ir para a Austrália, fui fazer mais um bocado de anos de estudo por lá. Fui morar em Sydney, onde eu voltei a ter uma relação mais próxima com a água. Por poder voltar a nadar todos os dias e poder nadar no mar, na praia, que estava ali do lado de casa. Era só escorregar a rua de bicicleta, estava na beira-mar, podia nadar o tempo que eu quisesse. Tem várias piscinas escavadas na rocha, né? Um lugar seguro para quem não curte tubarão. E super confortável, agradável, todo mundo pode brincar. Então, os mais idosos, as crianças estão seguras naquele ambiente. E, mais que tudo, já tem uma parcelinha de design, né, de planejamento, como é que eu projeto um espaço para ser confortável. E vi as crianças curtindo, brincando, a atividade física da escola era no mar, era no surf, era no remo, era brincando na areia, seja como fosse, mas ali dentro da cidade. E tem uma convivência harmoniosa com a água. E no meio do caminho fui parar na Índia, essa Índia que chacoalha todo mundo que vai, né? Fui viajando por norte do país, me acomodei por ali numa vila local. E nesse lugar eles cultivavam alimentos em terraços, como nessa foto tirada próximo de lá. A casa onde eu fiquei acomodado era uma casa de terra. Quando tinha um movimento no andar de cima, caiu um pó. Na verdade, eu não sabia o que é aquele pó. Eu fui perguntar. E a pessoa me falou, essa casa que você está ficando é uma casa de terra. Como que é isso? De terra e esterco. Como que ela está de pé? Né? Para um engenheiro que só sabe trabalhar com cimento e areia, e concreto, bloco, é meio bizarro você pensar numa casa de terra. No entanto, 2/3 da humanidade vive em casa de terra.
Existe um resgate da construção de terra muito valioso hoje em dia no mundo inteiro, mas eu não estou aqui para falar de terra, essa é outra paixão. Eu estou aqui para falar de água. Descobri o que era, ouvi falar pela primeira vez a palavra permacultura. Permacultura, então, é uma ciência de design ecológico criada por 2 australianos, cunhada por um, em especial, um professor chamado Bill Mollison. Esse cara estava sonhando com a criação de uma proposta de agricultura permanente, uma proposta de agricultura que fosse pautada em princípios ecológicos, assim como diversos povos floresceram e fracassaram, diversas sociedades. Ele compreendeu que a sobrevivência da sociedade está intimamente relacionada à qualidade dessa agricultura. Então, só permaneceram, só sobreviveram aqueles que, de fato, entenderam a dinâmica do funcionamento dos princípios dos sistemas naturais e incorporaram isso dentro da agricultura. Então, quando a gente vê um terraço puro e simples como esse, não é tão simples assim, a gente enxerga uma construção com materiais locais, a gente enxerga uma manutenção da fertilidade, a gente enxerga uma manutenção do ciclo hidrológico local, da capacidade de infiltração de água, de disponibilidade de água, do não comprometimento dos recursos locais. Quer dizer, você está gerando alimento sem comprometer recurso. Essa é a base da permacultura. Só que, ao eu planejar esses sistemas agrícolas, eles compreenderam que eles tinham que lidar com água, tinham que lidar com energia, tinham que lidar com construção, né, com economia, com as relações sociais e com a própria produção de alimentos. Então, esse conjunto todo, esse arcabouço, formou o que a gente conhece hoje como permacultura, como uma ciência que se propõe a construir ocupações humanas sustentáveis, respeitando e, mais do que tudo, se integrando aos ciclos naturais locais, dentro de uma ética muito clara. Com a vontade de colaborar de alguma forma, não sabia bem como, mas queria fazer alguma coisa, queria voltar para o Brasil, queria trabalhar aqui, queria fazer alguma coisa de útil, não queria ser mais um. Fui descobrir o que era a permacultura, fiz os cursos com mais profundidade, um curso que chama de curso de design em permacultura, passei uma temporada no Rio Grande do Sul com minha esposa e meu filho, 1 ano e meio, e saindo de lá, de novo, mochila nas costas, a gente foi visitar 36 projetos espalhados pelo Brasil para conhecer essas iniciativas, registrar e abrir espaço para que pessoas pudessem participar. É uma oportunidade de você vivenciar a experiência que as pessoas, que os moradores locais estão te oferecendo em troca de trabalho. E a gente foi registrar e foi convidado a construir uma cisterna de ferro-cimento para uma comunidade que fica na cidade de Praia Grande, em Santa Catarina. E tinham 36 famílias sendo abastecidas com água aí de uma caixa de 500 litros. Só que essa cidade tem um rio super caudaloso, super lindo, limpo, até um determinado trecho. E eu não tinha entendido, afinal, por que a gente está captando água da nascente aqui se está todo mundo com água lá embaixo? Eu descobri, claro, que a água estava contaminada, o esgoto da cidade estava caindo no rio e estava passando por dentro daquela comunidade, que as pessoas não tinham água para beber e que os agrotóxicos, inseticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes químicos que eram usados nos 3.000 hectares de cultivo de arroz irrigado, inclusive ali na região da comunidade, estava sendo aplicado na água, os caras não tinham água para nada. E aí me caiu essa ficha, eu falei, e aí, que sentido que faz eu poder oferecer esse planejamento bioclimático, uma construção saudável, isso, aquilo, um teto verde, se as pessoas não têm uma água para beber? Não faz sentido. Então, eu enxerguei finalmente um valor na minha formação como engenheiro com esse potencial de integrar com a visão maior da permacultura. E é isso que eu venho fazendo desde então. Isso me lembrou e me fez entender que aquele processo de Praia Grande, na verdade, é o mesmo processo que acontece em todas as cidades do Brasil. Começa a formar um núcleo urbano, as pessoas têm água disponível, de repente aquele núcleo cresce, e aí a água fica contaminada, você vai buscando água cada vez mais longe. Imagens mostrando essa cronologia, e como a mancha urbana vem chegando aqui na região da Billings, Guarapiranga, que, na verdade, não foi originalmente construída como fonte de abastecimento de água, vocês sabem, foi construída para produzir energia na Henry Borden. Billings era o nome do engenheiro que projetou esse sistema. De repente, não tinha mais água lá dentro, tem que recorrer à água mais de longe. Então, Billings, Guarapiranga. Só que a mancha urbana também chegou. E aí a gente se vê nesse cenário que é típico, que é uma dependência de fontes cada vez mais distantes e a gente é incapaz de devolver água limpa. E por que a gente é incapaz assim? Disso se vê uma vontade de compartilhar, de aprender a compartilhar. Surgiu uma iniciativa que a gente deu o nome de Livraria Tapioca,
A gente vive uma dificuldade enorme de ter acesso à informação válida. Poder oferecer informação, de tirar esse conhecimento técnico dessa caixa preta, como a tapioca surgiu com esse sonho de abrir espaço, tirar a caixa preta de uma vez, né? Os recursos são finitos, o planeta é finito, mas os ciclos são infinitos. Então, se a gente se integra nos ciclos de verdade, os recursos passam a ser infinitos. É muito louco, apesar de ser finito. Bom, a gente vai falar de água, a gente precisa falar de esgoto, né? E todo mundo faz, né? A gente pode falar de 1000 nomes, eu prefiro chamar de cocô e xixi, é mais prático. Tem uma dificuldade enorme das pessoas entenderem que o tratamento de esgoto não é uma exclusividade, nem um direito de uma empresa concessionária ou do governo. Assim como é direito acesso à água de todos, todo mundo tem que saber sobre como se virar com a água. Vocês e eu e todo mundo tem que aprender a devolver a água tão limpa quanto a água que consumiu. Isso não tem que ser especialidade do engenheiro. Isso tem que ser ensinado na escola. Eu ficava lembrando, olhando os cadernos, o material do meu filho, eu lembro dele estudando a Guerra do Peloponeso, e eu ficava olhando, falei, cara, a gente está aqui do lado do Rio Verde, na época eu morava aqui na Vila Madalena, o que ele sabe da história do rio? O que a escola está passando para ele de fato sobre a história desse rio, de como as pessoas se relacionavam aqui, e qual é a bacia hidrográfica que eu vivo? Qual a microbacia? Porque a cada 150 ou 200 metros de onde a gente está, em qualquer lugar de São Paulo, tem um rio, tem um córrego passando. E a gente já ouviu, né? 1.500 quilômetros de rios e córregos. Está aqui em todo canto. Cadê o rio mais próximo da gente? Cadê que eu não estou vendo? Está asfaltado, mas enfim, está aí. E a gente precisa resolver a história do esgoto. E aí faço uma reflexão. Universalização do saneamento não vai ser possível se a gente ficar trabalhando com as velhas estratégias de centralização. Quer dizer, não dá para coletar esgoto de todo mundo, mandar para um lugar e achar que a Sabesp, ou sei lá quem for, vai fazer mágica. A gente precisa ter unidades descentralizadas. Cada lugar, cada bairro, cada microbacia ter a sua estação de tratamento, seu ponto de tratamento, nada mais centralizado que sua própria casa. E aí, será que precisa mesmo de água? A água nada mais é do que uma forma de transportar o teu cocô, o teu xixi para algum lugar. É um meio de transporte, infelizmente. A gente pega a água, 50% da água de São Paulo é captada lá na Cantareira e é levada, é distribuída para São Paulo para a gente dar descarga. E 40% se perde no caminho, é uma coisa meio bizarra, né? Enfim, dá para trabalhar, dá para você transformar os seus recursos humanos, tirando aí a origem de um Marcelo Bueno, um permacultor de Batuba, dá para transformar isso em adubo. Dá para transformar o seu cocô em adubo. Não, que legal, cara. Primeira vez que eu fui fazer cocô num banheiro seco, cara, que realização. Que oportunidade. Que oportunidade, porque você passa a ser co-criador. Na verdade, você... Você é co-criador da abundância. O teu cocô produz adubo. É muito louco, é maravilhoso. Tem alguns lugares, por exemplo, na China e na Índia, que você é convidado para jantar e é uma ofensa se você não fizer um cocô no banheiro deles, porque é um recurso valioso. A gente não tem essa capacidade de enxergar isso ainda, mas é um recurso maravilhoso. Quem está na área rural tem um pouco mais de liberdade para lidar com isso, mas plantas frutíferas, plantas ornamentais, dá para você lidar. Xixi também. Xixi diluído em 10:1 é um excelente fertilizante. E aqui mostro para vocês pesquisas. Essas imagens dos milhos aí em cima são imagens tiradas de um pesquisador chamado Peter Morgan, que fez o estudo das mesmas sementes plantadas no mesmo lugar, no mesmo dia, mesma terra, mesmo tudo, só com aplicação de urina em quantidades diferentes. Por que ela se deu tão bem assim? Porque ela é rica em fósforo. A urina é riquíssima em fósforo. E na Alemanha, esse vasinho sanitário aqui, que já faz a separação do xixi e cocô, e que coisa mais inteligente, né? O corpo tem um enorme trabalho para separar o líquido do sólido. Para que a gente vai juntar tudo de novo, né? Diz que a natureza é inteligente, que a gente é fruto de sei lá quantos milhões de anos de evolução, a gente é incapaz de separar o cocô e o xixi e dar destino correto para ele. Enfim, lá na Alemanha os caras estão fazendo estudo para resgate, para recuperação de fósforo
da urina. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o fósforo, assim como o petróleo, vive seu pico. A base dos fertilizantes químicos são as rochas fosfatadas e a gente está no ápice da produção. Então, quer dizer que tem cada vez menos disponibilidade, a preços cada vez maiores, e a gente vai começar a enxergar o cenário dessa tal revolução verde com o complicador extra de, além de contaminar tudo, envenenar a água, envenenar a gente, também ficar cada vez mais caro, os alimentos ficarem cada vez mais caros, até que a gente tenha mais agricultores e produção de alimentos nas cidades. Mas, enfim. Mictório sem água, outra oportunidade de você, para os meninos, né, irem para o banheiro aí sem usar água. As válvulas de descarga, mas ainda assim, válvula de descarga de baixo consumo, né? Você tem a oportunidade de reduzir o consumo de água potável. Por que você não passa a usar água de chuva, então? Por que você não usa as fontes locais não potáveis para os usos não potáveis? Esse é um começo de um olhar para a gente, para as cidades. Porque a água de chuva está aqui. 1.300 milímetros por ano em 1 metro quadrado, 1.300 litros. Quer dizer, em 100 metros quadrados, você tem 130 mil litros por ano. Não é pouca água, gente. É água para burro. Dá para atender uma família de 4 pessoas ao longo do ano inteiro só com água de chuva para os fins não potáveis. Tá? E aí, outra coisa, buscando sempre a essência, que essa é a base da permacultura, lá na origem. Água preta e cinza. Tem duas qualidades diferentes de água, vamos dizer assim. Uma qualidade é a água cinza, que é a água sem cocô e xixi, e a água preta é a água com cocô. Se a gente mistura tudo, de novo, vira tudo cocô, vira tudo esgoto. A gente tem um trabalhão para lidar com isso. E se a gente separa, a gente tem um processo de tratamento mais simples. É mais fácil aplicar, mais fácil integrar de novo nos ciclos. Como você, por exemplo, tomar um banho de chuveiro e levar a tua água cinza direto para irrigar um pé de jabuticaba, um pé de pitanga. Quem é que não gosta? Você não precisa gastar a água da Sabesp que vem lá da cantareira, pode ser uma água de chuveiro. Aqui em São Paulo, na verdade, você não pode, tá? Você precisa estar fora de São Paulo. Na área rural você pode, ou numa área que não esteja atendida por uma concessionária de tratamento de esgoto. Você é permitido desde que você pode estar conectado, você pode tratar seu esgoto em São Paulo desde que você se conecte de volta à rede, você devolve água limpa. Eu faço isso um bocado para alguns amigos aí. Bom, qual que é a essência da história? O que acontece quando você joga nutriente, ou quando você joga cocô, matéria orgânica na água? Simplesmente você tem uma proliferação da vida. Você tem uma proliferação de micro-organismos que favorecem a degradação da matéria, que transforma em nutriente, e bum, bomba tudo de planta. Bomba de alga, bomba de planta aquática. E por que a gente não usa isso a nosso favor? Que a natureza já está oferecendo, se é assim que funciona, se esse é o manual de instruções, bora entrar nessa roda, então, bora dançar. Né? E aí, matéria orgânica em ambiente fechado, em decomposição em água em ambiente fechado, gera biogás. Biogás você pode usar para aquecimento de água, para iluminação, para geração de energia elétrica, para movimentação de máquina, para rodar ônibus. Na Alemanha tem um bocado, para rodar táxi, carro, o que você quiser. Tem muita coisa que você pode fazer. Aí você pode ter sistemas com plantas que vão bombar. Então, aí você tem as suas flores crescendo a partir do teu esgoto, do teu cocô e do teu xixi. Tá? Plantas aquáticas não têm que brigar com a gravidade, principalmente aquelas que são flutuantes. Ela está boiando já. E se ela tem os nutrientes dissolvidos na água, ela simplesmente cresce. É um problema se você jogar isso no rio. Mas se você jogar isso num lugar em que você queira que isso aconteça, de fato, você pode transformar. E você pode levar esse tipo de princípio, aliás, até queria chamar a atenção, esse tipo de sistema chamado Biosistema Integrado, foi idealizado por uma organização chamada Instituto Ambiental, que foi cofundado pelo Michael Braungart, que é um designer ecológico super reconhecido, que é o co-criador do Cradle to Cradle, berço ao berço. Enfim, tem uma história muito linda que começou a partir do empoderamento de comunidades para o tratamento de esgoto, né, para que elas se empoderassem através dessa realização. E a gente começa a trazer esse conceito para a cidade. Por que não produzir matéria-prima aqui? Por que não a indústria de imóveis pode montar a sua estação de tratamento de esgoto, produzir matéria-prima ela mesma, a indústria de papel, por exemplo, que produz suas fibras, né? Então, a sua unidade produtora de papel produz a sua própria matéria-prima ali no lugar, produz as fibras que vai gerar renda para venda e que vai gerar água limpa, que também pode ser reusada, porque a gente está falando de pequenas unidades locais, então tem uma disponibilidade de água local para ser usada de volta. Então, alga, combustível, cobertura de solo, ração animal. Falando rápido de chuva.
Chuva hoje é um problema, é um transtorno. Quando chove, todo mundo foge, ninguém quer entrar no carro, que já sabe que vai ser caótico, os rios ficam com essa carona aí. A gente precisa entender de novo o ciclo hidrológico e saber que as chuvas têm origem local e fontes distantes. Tá? 75% das chuvas na Mata Atlântica, lembrando, a gente está na Mata Atlântica, tá? São derivadas da evapotranspiração das plantas. Se você corta tudo, não tem chuva local. Você depende da chuva que vem de longe. Quer dizer, você não tem resiliência. Mesmo seus sistemas de abastecimento ficam à mercê, porque você não tem condição de gerar essa chuva local. O nosso clima é de deserto. Passou 2 dias de chuva, de repente está todo mundo morrendo com a umidade lá embaixo, 15%, 20%. E a gente precisa recriar essa estrutura que receba, que armazena a água, que permita uma infiltração lenta. E a gente pode fazer isso nas casas, pode fazer isso nos prédios, pode fazer como quiser. O importante é permeabilizar o espaço, é reter essa água, dar uso e dar espaço para ela de novo. Seja em casa, seja no prédio, qualquer oportunidade para segurar a água e reusar, aproveitar e reter é bem-vinda. E aí deixo como inspiração o projeto do Estádio Nacional de Brasília, é um projeto que a gente elaborou ao longo do ano passado e que foi recentemente licitado, está em processo de licitação, vai ser construído ao final desse ano, até o início da COP, e depois da COP ainda tem um bocado de coisa para fazer, construído dentro desses mesmos princípios, que é o de reduzir o volume de água que escoa, retendo uma parte desse volume e melhorando a qualidade dele. A gente usou uma série de estratégias integradas entre drenagem e paisagismo e que possibilitaram a gente estar alcançando isso entre pavimentos permeáveis, jardins de chuva, biovaletas, em sistemas como esse, em que você tem um pavimento impermeável, é um trecho de carro, você tem um pavimento permeável na passagem ou no lugar onde os carros param, a água corre lentamente e vai escoando para um leito central, que a gente chama de biovaleta, que permite a irradiação da água para as árvores, e a gente tem arbustos e árvores que permitem que as folhas caiam de volta e reestruturem a capacidade do solo, irradiem a umidade de volta. E a gente tem uma melhoria da qualidade de água também, que vai ser direcionada mais para frente para um lago. E esse lago tem um sistema interno de tratamento com bombas de recirculação solar, e a gente se tocou e falou, pô, a gente está fazendo esse trabalho todo, cara, não dá para a gente usar essa água lá dentro, porque já tinha captação de água de chuva lá, mas ela não ia atender todos os não potáveis do estádio. Falou, vamos usar. Então, a gente simplesmente alcança 100% dos não potáveis dentro do estádio, ao longo do ano, dentro de uma previsão bem otimista assim, de uso. A gente alcança tudo simplesmente com essa água, com o complemento dessa água de drenagem que a gente está usando. 16 milhões de litros por ano, não é pouca coisa. E aí deixo como inspiração. Disse que Deus escreve certo com linhas tortas, e eu ouvi falar outro dia uma coisa que eu achei muito linda, que na verdade é que a gente é incapaz de enxergar a beleza das linhas curvas de Deus. Então, dentro dessas linhas curvas, que a gente veja mais movimento nos rios, que a gente veja mais água na paisagem, e que a gente tenha coragem de mudar a direção das nossas vidas, quando for o caso. E aí eu convido vocês para um brinde. Que São Paulo seja a cidade das águas, como todas as cidades do Brasil. Viva!